Olá, eu sou a Alexandra Balugas e este é o meu podcast. Este é o momento em que a minha voz encontra a tua alma. Permite-te receber novas ideias, perspectivas e viver uma vida mais leve e feliz. É para isso que estamos cá. Olá, muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio daqui do podcast. Acho que o episódio de hoje vai ser um bocadinho mais curtinho do que o habitual. Vou-vos deixar algumas reflexões para fazerem, vou-vos deixar também um desafio para fazerem no final. Então o tema de hoje é o julgamento. Eu trago este tema porque vi que várias pessoas a falar sobre este tema recentemente e vi uma frase que gostei muito e vou citá-la daqui a bocadinho. Então, neste episódio vou falar sobre o julgamento, como é que podemos analisar, não é? Porque é que ele acontece. Vou-vos dar algumas dicas para o caso de estarem a ser julgados por algum motivo. E no final vou-vos deixar um desafio. Um desafio a nível da compreensão, que é o contrário do julgamento. Decidi trazer-vos este tema, porque realmente tenho observado que várias pessoas andam a falar sobre este tema. No meu caso, presentemente, não tenho assim nada muito profundo para vos falar sobre este tema, mas há um tema que eu conheço bastante bem, e então vou-me recorrer a algumas situações do meu passado para falar sobre este tema, mas presentemente não tenho assim uma situação muito profunda para vos contar sobre este tema. Mas é um tema que eu conheço mesmo muito bem e decidi trazê-lo. Então, vou começar aqui pela citação que eu li, gostei muito, que é do Coeda Lima, e a citação é a seguinte: nunca tenhas medo do julgamento. Ele só te está a mostrar aonde vibra a consciência de quem julga e não a tua consciência. O julgamento vem de um lugar que enfraquece quem julga, mas ao mesmo tempo é uma excelente oportunidade para a pessoa que julga de crescer e graduar na sua ascensão da sua consciência. Quem não conhece o Coeda Lima, ele é o fundador do Art Kaizen, que é um espaço de terapias, de dança, de arte, é um espaço muito bonito, fica ali entre o Beato e a Marvila, por isso não conhecem, aconselho vivamente conhecerem este espaço. E eu gostei muito desta frase dele e diz muito, concordo muito também com esta frase. E então, eu diria que esta questão do julgamento também acontece muito devido à nossa visão da vida e da realidade. E nós vamos julgar, não é? Acredito que quem julga parte muito desta perspectiva. Aliás, todos nós julgamos, de uma maneira ou de outra, de forma mais ou não mais consciente ou menos consciente, todos nós estamos sempre a julgar, não é? Mas porque também fomos muito formatados para isso, muito programados para isso, para a exclusão em vez da inclusão. Mas todos nós podemos ganhar mais consciência sobre isso e ter uma perspectiva mais compreensiva em menos julgamento. Obviamente, todos nós vamos julgar de uma forma ou de outra, de vez em quando, não é? Mas se ganharmos essa consciência que estamos a fazer esse comportamento, é que podemos modificá-lo. O que acontece muitas vezes é que essa consciência não surge. Então, às vezes, observo isso. Que a ficha não cai, digamos assim, não é, na pessoa, e a pessoa continua a julgar, apesar do tempo passar, e ela não consegue ver as coisas de outra maneira. E então eu trago mais este episódio também por causa dessas questões, quando as pessoas têm muita dificuldade em mudar a sua forma de compreender as coisas. Como eu estava a dizer, eu acho que parte muito deste um dos aspectos importantes desta questão da visão. Que por vezes quem está a julgar tem uma consciência de que o presente, ou melhor, de que o futuro será muito semelhante ao presente. Ou seja, se eu acho que o futuro é igual ao presente, que nada se vai modificar, não é? Eu vou julgar, porque não vejo uma forma das coisas evoluírem noutro sentido, não é? Ou seja, é uma visão um bocado restrita da realidade, não é? Como se a vida fosse, digamos, uma linha reta, não é? Porque na verdade acaba por não ser isso. Então estou muito presa a esta realidade muito fixa, muito estagnada, não é? E para eu ver as coisas dessa forma nos outros, e daí julgá-los, não é? É porque provavelmente a minha forma de ver a minha vida e de viver a minha vida também é essa forma. É uma forma um bocadinho mais rígida, digamos assim. E se eu acho que as coisas não mudam muito, as outras pessoas também não podem mudar muito, não é? Então, se nós aumentarmos a nossa consciência, não é?
Porque na verdade todos podemos mudar a toda a hora, de dia para dia, não é? Há essa possibilidade, felizmente, não é? Como seres humanos temos essa possibilidade de estar sempre a mudar. Se eu amplificar a minha consciência sobre mim mesmo, eu também amplifico sobre os outros. Isso é possível, nós amplificarmos a nossa consciência em qualquer momento, em qualquer idade. Até vamos dar aqui o exemplo da minha mãe, que é uma pessoa com mais de 70 anos, eu não vou dizer a idade dela, porque ela não gosta que digam a idade dela, tem mais de 70 anos. Mas eu recordo que há uns anos atrás ela realmente tinha uma consciência mais fechada, mais restrita da realidade. E hoje em dia noto que ela realmente ganhou mais consciência, às vezes fico mesmo surpreendida com algumas coisas que ela diz, não é? Porque realmente há muito essa consciência, a consciência de que realmente todos podemos mudar, todos podemos realizar o que desejamos, existe um mundo de infinitas possibilidades, não existe uma linha reta em que temos que ir sempre por um caminho e não existe muito, enfim, digamos lá à frente. E então, todos nós podemos amplificar a nossa consciência em qualquer idade. Temos de estar dispostos realmente a isso, a ver outras formas de ver a realidade. E quem está aí desse lado também acredito que tem essa perspectiva, não é? Daí estarem a ouvir o podcast. E agradeço também bastante por continuarem a ouvir, desde o primeiro episódio, por continuarem a querer-me ouvir. E então, existe sempre esta possibilidade de nós amplificarmos a nossa consciência, de vermos outras perspectivas, termos esta consciência, sobretudo, que tudo é possível de ser modificado, nós podemos modificar, os outros podem se modificar, ou seja, isso tudo é possível, nada está estagnado, nada está rígido. E então, se eu tiver esta visão em que o futuro não é igual ao presente, não é de todo igual ao presente, eu vou julgar menos. Sei que aquilo está a acontecer é apenas uma coisa presente e que amanhã pode ser totalmente diferente. Então, eu vou tender para julgar menos. Mas, para acontecer isso, não é? Eu tenho que saber, não é? O que é que eu desejo, não é? Eu estou a julgar, se eu quero uma coisa diferente daquilo que está a acontecer, não é? Então o que é que eu quero, o que é que eu desejo, o que é que eu quero pedir, não é? E eu acho que há aqui esta questão de saber pedir, que também acho que é uma grande dificuldade, não é? Para muitos de nós. Para muitos de nós é muito mais fácil eu julgar, não é? Eu parto do pressuposto que a outra pessoa acha isto e aquilo. E, por vezes, estou-me a lembrar de uma situação que eu tive um episódio desses com uma pessoa que estava aqui nos trabalhos da minha casa. Por vezes, a outra pessoa acha que eu acho coisas que nem me passam pela cabeça porque tem muito a ver com o mundo dela, com a realidade dela, talvez coisas do passado, não é? E, por vezes, o julgamento parte desse lugar em que a outra pessoa pensa que nós pensamos algo que nem nos passou pela cabeça. Ou seja, parte desse lugar do mundo da própria pessoa, não é? De deduções da própria pessoa, não é da realidade. E se eu quero ir para o mundo real, não é? Eu tenho, não é, que, em vez de partir desse lugar de julgamento, partir de um lugar em que quero dialogar e quero compreender o outro ponto de vista da outra pessoa, não é? Então é um bocado este ir para o outro lado, para o lado da compreensão. E também esta que estava a falar dos pedidos. E pedir aquilo que eu quero. E, como eu estava a dizer há bocadinho, para algumas pessoas é muito difícil fazer os tais pedidos, não é? Podem ser coisas pequenas, como podem ser coisas mais profundas, não é? Depende da relação, do julgamento de que relação é que vem, não é? Pronto. Mas para algumas pessoas isso é muito difícil de fazer os tais pedidos, não é? E daí o caminho mais fácil ser o caminho do julgamento. Mas esse caminho do julgamento acaba mesmo por não levar a lado nenhum. A um lugar pouco feliz, digamos assim, na maioria das vezes. Pronto. Então não é assim o melhor caminho, digamos assim. Então, como eu estava a dizer, esta questão do pedir. Eu também, aliás, compreendi há uns anos atrás, que tinha muita dificuldade nesta questão do pedir, não é? Do pedir. Porque eu fui muito educada para saber fazer tudo. A minha mãe dizia uma frase que era algo do género, naquela dizer, pior que um homem bêbado é uma mulher enrascada. Então fui sempre muito programada para saber fazer tudo. Eu não era muito de pedir o que quer que seja. Depois, quando eu comecei a explorar mais o universo feminino, comecei realmente a reparar com estas dificuldades de pedir, de receber, e comecei a desenvolver mais esta capacidade.
Depois tive assim um ano mais difícil, em que realmente tive mesmo que desenvolver bem esta capacidade. E hoje em dia para mim já é muito mais fácil pedir. Mas eu realmente tive este processo de ter dificuldade em pedir para conseguir pedir. E ainda é um processo, obviamente, não é? Todos nós estamos no nosso processo, mas para mim certas coisas é muito mais simples de fazer hoje em dia do que era há uns anos atrás. E então esta questão de pedir por vezes é difícil, não é nós pedirmos, porque temos que partir, não é, desse lugar em que vamos nos expor, vamos nos mostrar mais vulneráveis, vamos dizer aquilo que sentimos para então fazer os nossos pedidos. E os nossos pedidos podem ser atendidos ou não. Pronto, então nós nunca temos certeza do que é que vai acontecer do outro lado. Uma coisa que eu percebi nesse ano em que realmente tive que desenvolver muito essa capacidade é que por vezes nós achamos que a coisa pode não correr muito bem, ou por vezes nós achamos que estamos a tirar algo a alguém, não é? Por exemplo, estamos a pedir coisas mais a nível de coisas mais materiais, digamos assim, podemos achar que estamos a tirar algo a alguém, mas por vezes não é nada disso que acontece. Porque existem pessoas que gostam muito de dar, ou seja, por vezes estou a pedir alguma coisa a alguém e essa pessoa gosta tanto de dar que vai ficar super feliz por poder-me ajudar a dar. E eu vou ficar super feliz por estar a receber, ou seja, existem algumas pessoas que por vezes não estão para aí viradas, digamos assim, mas vão haver outras que vão gostar muito de dar. Ou seja, este processo de pedir e receber por vezes é um processo muito bom e é bom que ele faça parte da nossa vida. E então, esta questão de pedir, como eu estava a dizer, por vezes vamos ter esta dificuldade, né? Porque nós não sabemos o que é que vai acontecer depois, né? Depois de estarmos neste lugar mais vulnerável, o que é que vai acontecer. Mas é um bom princípio para as coisas correrem bem, não é? E à partida, quem está do outro lado vai ter algum nível de empatia e é um bom começo para as coisas resolverem de uma forma melhor do que através do julgamento. Então, é aqui uma dica que eu deixo. Obviamente, vai depender daquilo que estamos a pedir, não é? Estou a falar de coisas materiais, pode haver coisas mais... depende da relação que nós temos com essas pessoas, não é? Podemos querer pedir coisas a nível do comportamento da outra pessoa, não é? Eu, por exemplo, posso me sentir infeliz, triste, insegura com o comportamento da pessoa e vou-lhe pedir para ela modificá-lo, não é? E se lhe for possível, ela fará o que tiver ao seu alcance. Então vai depender de cada situação. Mas eu noto que esta é mesmo uma grande dificuldade, porque mesmo pessoas que por vezes conseguem pedir coisas mais fáceis, quando são coisas mais profundas e que realmente importam para o seu bem-estar, têm muita dificuldade. Então, isto é que é mesmo uma valência que eu acho que todos nós temos que trabalhar e é uma grande opção em vez de irmos para o julgamento. Depois, em relação às situações mesmo de julgamento, o que é que nós podemos fazer quando estamos a ser julgados, não é? Uma coisa que eu também já reparei é que quando o julgamento não diz nada sobre nós, podemos estar a ser muito julgados que não interfere com o nosso bem-estar. Então uma frase que nós podemos nos questionar nesses momentos é: o que é que isso diz sobre mim? E se eu achar que aquilo não diz nada sobre mim, vai-me ser um bocadinho indiferente. Isso acontece às vezes, não é? Eu, por exemplo, ano passado, recordo que tive duas situações dessas em que realmente estava num conflito de julgamento, mas eu estava super tranquila. Até fiquei surpreendida comigo mesma. E tem a ver com isso. Quando aquilo que estão a dizer sobre nós não tem nada a ver com a nossa verdade, nós vamos conseguir manter uma certa distância e não nos causar um mal-estar. Aliás, existem, não é, 3 níveis, não é? A nível, como é que nós podemos receber o julgamento? Nós podemos receber o julgamento e amoar o burro, como se costuma dizer, não dizer nada, ficarmos com aquilo aqui entalado em nós. E eu tive um grande período da minha vida que era a minha forma de receber o julgamento. Depois temos o segundo nível, que é respondermos a mesma moeda, pronto. E alimentarmos, digamos, esse julgamento, esse conflito. E depois existe um terceiro nível, que é quando esse julgamento não interfere com o nosso corpo, com as nossas emoções, com nada, e então conseguimos estar tranquilas durante o processo. E eu já há muitos anos que ouvi falar sobre esta terceira forma de receber o julgamento, e eu não conseguia fazer isso.
E o ano passado, por acaso, consegui em duas situações, mas teve a ver, eu acho que tem a ver com isso. Quando nós temos mais certeza sobre a nossa verdade, ficamos menos permeáveis ao julgamento. Mas, em muitos casos, não é isto que acontece, não é? Nós temos julgamento e aquilo interfere connosco. E era, como o Adeline estava a dizer, não é? É uma grande oportunidade para nós olharmos para aquilo que nos aconteceu, não é? Que nos magoou e percebemos, ok, há aqui uma cura que eu tenho que fazer, porque isto realmente eu não devia estar assim, não é? E para a pessoa que julga, se essa pessoa ganhar consciência que estava a julgar alguém, também é uma forma de ela se questionar. Por que é que eu estou a julgar esta pessoa se eu posso ser mais compreensivo com essa pessoa, não é? Porque é que, em vez de eu utilizar o meu lado compreensivo, estou a usar o meu lado de julgamento? Também é uma boa pergunta a fazer à pessoa que está a julgar, não é? E também vocês podem também perguntar-se o que é que isto diz sobre a outra pessoa, não é? Pronto, se a outra pessoa está a julgar, é porque essa pessoa tem dificuldades em compreender. Será que é só a mim? Será que é várias pessoas? O que é que se diz sobre ela, não é? Então, isto é uma forma de nós vermos a situação em si, não é? E por vezes acontece, nós culpamos um bocado o que está a acontecer, mas eu acho que é sempre bom nós vermos duas perspectivas, não é? Porque, no fundo, quando isto acontece, isto diz sempre algo sobre as duas pessoas, não é? Em relação a isto que está a acontecer. E é sempre bom não olharmos só para a nossa perspectiva, olharmos sempre para a outra perspectiva, não é? E vermos isto, como o Quadra Lima estava a dizer mesmo, é uma oportunidade para as duas pessoas, não é? Evoluírem, não é? Se quiserem, não é? Obviamente. E, posto isto, eu quero então deixar-vos o desafio. O desafio é vocês, quando vocês notarem que estão a ser muito compreensivos com alguém, o meu desafio é celebrarem terem tido esse ato com alguém. Pode ser alguém mais próximo de vós, mais afastado, não interessa. Nós estamos sempre a ter oportunidades de mostrar a nossa compreensão em relação aos outros. E nós vivemos neste mundo, não é, de muito julgamento. Então, o meu desafio é vocês celebrarem quando estiverem a praticar um ato de muita compreensão. E como é que vão celebrar este ato? Podem celebrar como quiserem, nem que seja uma coisa super simples, que é porem uma música que vocês adoram e estarem a dançar. Pronto, é uma forma de registarem esse momento. E isso é sempre muito bom para o nosso cérebro, porque ele depois vai juntar emoções e vai saber, ok, isto é bom de eu fazer isto, eu quero fazer isto mais vezes. E então, eu deixo aqui esse desafio, mas podem celebrar de uma forma melhor. Eu agora há pouco tempo também tive a celebrar um acontecimento e então comprei um bolo super bonito e super saboroso para fazer a minha celebração. Então, podem fazer o que vocês desejarem, mas façam, o ideal é tipo no mesmo dia que isso está a acontecer, ou então logo ali uns diazinhos depois, para estarem ainda muito conectados àquilo que realizaram, ok? Este é o meu desafio para esta semana. Espero que adiram este desafio. E depois contem-me, podem escrever aqui nos comentários, né, onde estiverem a ouvir este podcast, ou a ouvir o podcast. Podem também mandar uma mensagem para alexandra.palugas no Instagram e eu depois vou responder-vos. E pronto, isto vai ser mais curtinho, mas sei que há alguns pontos muito importantes para vocês refletirem. E pronto, e deixo-vos aqui este desafio que eu acho que é mesmo muito interessante. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.